Jeremias capítulo 18, leremos os versos 1 a 6. Como vaso nas mãos do oleiro. É o tema da mensagem à luz de Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que o Senhor nos abençoe. A profecia no Antigo Testamento, ela se expressa de três maneiras. Nós podemos chamar de verbal, factual e simbólica. Verbal é quando é verbalizada, falada. E uma das expressões mais fortes e mais recorrentes no Antigo Testamento é a expressão marca característica do profeta. Assim diz o Senhor. A profecia verbalizada. E então o profeta comunica a palavra da parte de Deus. A Bíblia contém muitas profecias verbais. Factual é quando um fato histórico real é apontado como um evento que vai ser repetido no futuro. Um exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um símbolo de redenção. Aquele momento que Israel viveu, aquele tempo que Israel viveu ali no Egito, quando eles celebraram a Páscoa do Senhor no deserto, a Páscoa simbolizou a redenção, né? A libertação do cativeiro do Egito, do cativeiro da escravidão. E o povo de Israel celebrou a Páscoa por muitos anos, por muitos séculos, até que numa noite em que o Senhor Jesus Cristo também celebrava a Páscoa com seus discípulos, ele institui a ceia e anuncia que tanto a Páscoa quanto aquele momento, aquele cerimonial ali, apontavam para algo maior, a obra redentiva de Cristo. A ceia do Senhor é a Páscoa cristã, né? Quando a igreja se reúne para memorar a obra que Cristo fez no Calvário. E a profecia simbólica é quando imagens são usadas para simbolizar mensagens. Nós temos muitas dessas imagens no Antigo Testamento. E o profeta Jeremias é rico de símbolos, de imagens. E aqui nós encontramos uma imagem. O que é interessante notar é que a iniciativa não partiu de Jeremias. O Senhor veio ao encontro dele e diz: desce à casa do oleiro. Jeremias obedeceu ao Senhor, foi à casa do oleiro. E o que ele viu ali era muito comum, muito simples. Não havia nada espetacular, extraordinário. Mas o que ele viu apontava para algo que Deus iria fazer em Israel. Disciplina é o contexto aqui. Há mais de 30 palavras hebraicas relacionadas diretamente à olaria. A manufatura de cerâmica era a principal indústria no Oriente Próximo naquele tempo. E o Senhor então pega um símbolo, né, do cotidiano, da cultura, e usa aquele símbolo para apontar para algo que iria acontecer em Israel, a disciplina do Senhor. E eu fico pensando, muitas vezes Jeremias passou à porta da casa de um oleiro, mas daquela vez o Senhor disse: entra e observa. E Jeremias entra e observa, e depois de observar o que estava a acontecer, o Senhor então diz algo extraordinário que vai ser aplicado na história de Israel. Um comentarista disse que ele não teve um lampejo ou uma súbita percepção enquanto orava, mas sim enquanto observava o oleiro em seu trabalho diário. De imediato fica uma lição para nós todos aqui, não é? Há muitas pessoas que querem ter uma experiência espetacular e às vezes Deus fala por meio de coisas muito simples, né? Tem até um meme desse de internet
que tem um crente de joelho orando, Senhor, fala comigo, esbravejando. E aí tem uma nuvem, uma mão desce assim e dá uma Bíblia. Está aqui. Então, tem muita gente querendo ver anjo, coisas espetaculares. Então, são nas pequenas coisas que o Senhor, por vezes, traz à memória verdades tão preciosas. Então, aquela experiência de Jeremias na casa do oleiro é bem significativa. É um texto rico, muito pregado na tradição cristã. De imediato, eu queria destacar aqui, à guisa ainda de introdução, duas verdades que se relacionam com essa metáfora do oleiro e do barro. Vejamos. Primeiro, Deus é soberano sobre o homem como o oleiro o é sobre o barro. Meus irmãos, barro não tem autoridade, não tem vontade, não se transforma no objeto. Ele é barro e continua sendo barro. Nenhum monte de barro diz, hoje eu serei um jarrinho lindo. A partir de amanhã, uma porcelana fina. Não. Deus é soberano, barro é barro. Ele é sujeito, o Senhor é sujeito da vida. Ele é o oleiro que conduz todo o processo. O contexto ali, a partir do qual o Senhor chama a atenção de Jeremias para essa figura do oleiro e do barro, é a seguinte. O povo estava endurecido por conta do pecado. O pecado cauteriza, enrijece, torna o coração cáustico, duro, refratário. E por conta dessa cerviz endurecida, comparado a esse barro firme, o juízo estava a caminho. E quem iria trazer juízo? O Senhor de toda história, o oleiro. Tanto as pequenas coisas quanto as grandes são governadas pelo Senhor. Isso é tão interessante que quando Paulo, o apóstolo, vai tratar uma das maiores doutrinas da fé cristã, a doutrina da predestinação, a linguagem que Paulo usa é que Jeremias emprega aqui. Vejam, no capítulo 9, versos 20 a 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que Paulo destaca aqui é a soberania do oleiro. Então, por vezes, nós nos esquecemos muito facilmente que nós somos barro e ele é oleiro. Há uma música do Logos, uma música bem interessante, que ele fala que alguns antigamente reconheciam servos, agora julgam ser senhores, né? Há uma inversão da ordem na igreja brasileira, em muitas igrejas evangélicas. Há muito barro querendo ser oleiro, há muito servo querendo ser senhor. E nós todos podemos incorrer nesse tipo de erro, em alguma medida. Então, de tempos em tempos, nós precisamos ser exortados a entender: só há um oleiro, só há um Deus vivo, verdadeiro e soberano, que conduz a história macro, inclusive a nossa vida, que é um cisco nesse grande universo. O pastor Exaltino Gomes, com muita propriedade, disse o seguinte: a vida cristã deve ser entendida não nesta pregação hedonista de uma sociedade que vive em função de coisas e de prazer, e trouxe isso para dentro da vida da igreja. E que a vida cristã se torna em reivindicar, em pedir, em exigir e tornar Deus um burocrata à nossa disposição 24 horas por dia. A coisa, por vezes, por muito tempo, quero dizer, era sutil, mas agora é aberta. E nós temos aí alguns pregadores famosos, com o advento da internet, diariamente atentando contra verdades basilares, questionando a soberania de Deus, colocando o homem no centro. E essa semana, segunda-feira, eu conversava com um amigo ali em Fortaleza, e nós, entre outras coisas, dissemos o seguinte, concordamos no seguinte: nós precisamos voltar para o básico. Há muita gente querendo fazer firula teológica, filosófica, a gente precisa do básico. E o básico do básico é: só o Senhor é Deus.
Então a mensagem de Jeremias nos ajuda a entender que Deus não é igual a nós. Ele é o Criador, somos criaturas. Ele é suficiente em si mesmo. Nós somos completamente dependentes. E é numa hora de adversidade, como por exemplo a enfermidade, que a gente percebe que a nossa vida não é nada. Um bom médico ajuda, um medicamento eficaz ajuda, uma boa estrutura hospitalar ajuda, mas essas coisas todas não têm a palavra final. Quem tem a palavra final é o oleiro, é o Senhor. Jó disse com muita propriedade, já no jornal da sua saga, da sua Teodiceia: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus desígnios é frustrado. Só Deus não conhece a frustração. Só Deus. Nós podemos fazer planos e devemos fazer planos, mas muitas vezes nossos planos não se realizam. Por isso que Tiago diz: não seja estúpido como um pagão que diz: amanhã farei tal coisa, depois da manhã tal coisa. Não, você não pode dizer assim. Se o Senhor quiser, se o oleiro permitir, sim, aí eu farei. Então nunca nos esqueçamos disso. Só o Senhor é Deus. Ele é Criador, nós somos criatura. Então esse é o primeiro elemento, o primeiro pressuposto, a primeira base. Segundo, o homem depende de Deus como o barro depende do oleiro. O valor do barro não está no barro, mas naquilo que o oleiro pode fazer com o barro. Percebam, uma massa informe, sem significado, mas que graças à habilidade do oleiro, do artesão, do artífice, sua inteligência, ele transforma naquilo que ele deseja. No entanto, de tempos em tempos, o barro precisa ser informado que é apenas barro. Porque quando a obra está completa, né, está lá feito barro, o vaso acha que tem autonomia. O que é autonomia? É o indivíduo que vive segundo a sua própria lei. Autonomia. Autogoverno. Então, isso é tudo muito sutil e perigoso. O povo de Israel, que viveu no cativeiro, subjugado, por mais de 400 anos, foi liberto pela poderosa mão do Senhor, foi sustentado no deserto, Deus deu àquela nação a terra prometida, tantos sinais de misericórdia e bondade, graça diárias. E chegado o momento, o povo diz: nós nunca fomos escravos. Perceba a petulância, a presunção. Eles estavam vivendo nesse momento aqui como se Deus não existisse. Uma vida autônoma. Um ateísmo prático. E aí então, o profeta Isaías, vejam como há harmonia na profecia. Tanto Isaías quanto Jeremias estão dizendo a mesma coisa. Isaías 29:16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Meus irmãos, como a Bíblia é atual. Há muita gente dizendo a mesma coisa hoje. Que Deus coisa nenhuma, é o meu suor, é o meu trabalho, é o meu empenho. Cheguei onde cheguei graças a mim mesmo. E aí falta aquela percepção, aquele entendimento, a compreensão de que a responsabilidade humana não anula o desígnio divino. Nós lançamos as redes, mas é Deus que põe nelas as coisas. Porque se Deus tirar o fôlego de vida, não há trabalho. Atletas com um resfriado forte vão para a cama. Então, nós vivemos completamente na dependência de Deus, como um barro depende do oleiro. Senão fica lá barro informe, sem vida. O barro não tem valor em si mesmo, mas nas mãos do oleiro pode ganhar valor. Olha só o que Paulo diz usando a mesma linguagem. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Com que propósito, gente? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Então, Deus é glorificado no fato de que Ele pega pessoas como eu e você, molda
transforma e usa. A igreja é isso. A igreja é um conjunto de vasos de barro que portam um grande tesouro. O tesouro é o Evangelho. Lutero, nas suas 95 teses, uma das mais extraordinárias é a seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. É pobre uma igreja sem Evangelho. O tesouro da igreja é o Evangelho. O Evangelho está depositado na igreja. Nós somos o vaso que recebe esse Evangelho. Bem, a partir disso, eu queria a atenção de vocês para verificar aqui, usando essa metáfora do oleiro, alguns atributos de Deus que nos encorajam, que nos incentivam, que traz esperança para nós. Vejamos, o oleiro é paciente. Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Observe que na narrativa de Jeremias, quando ele vai à casa do oleiro, ele não vai levar uma mensagem. Ele vai para observar o que está a acontecer. E o que ele viu ali? O trabalho cotidiano, básico. Há um homem sentado, trabalhando, e era comum essa máquina. Eram duas rodas, no eixo central, uma na parte inferior, outra na parte superior. Vocês já viram aquelas máquinas de costura? Minha avó Antônia, costureira. Então ela mexia com o pezinho assim, né? Não era? Aquela cinge alemã. Era uma máquina mais ou menos assim. Rudimentar, mas era uma máquina. Então, o artífice mexia com um pé, uma roda inferior, e com o eixo havia uma roda superior na qual ele ia moldando o vaso, dando forma ao vaso. E Jeremias entra na casa e está observando. É um homem com uma máquina, ele inclusive fala trabalhando sobre as rodas, mexendo no vaso. E é interessante porque quando o vaso que está sendo moldado, ele se estraga, o oleiro não dispensa. O oleiro quebra, desmancha, mas não desiste daquela peça não, faz de novo. Então, está tendo ali uma paciência até que a obra seja conclusa, até que a obra seja completada. Isso é interessante porque aponta para a paciência de Deus em trabalhar conosco. A nossa paciência é muito diminuta. Nós somos muito, muito impacientes, sobretudo quando o pecado é do outro, quando a fraqueza é do outro. Mas Deus é longânimo, tardio em irar-se, de paciência sem igual. Porque quando um pecador tem paciência contra o pecador, ele está encarnando a graça de Deus. Agora, o Deus Santíssimo tendo paciência com gente rebelde, como Israel naqueles dias e como nós muitas vezes na nossa jornada, é um sinal da misericórdia e da bondade de Deus. Portanto, qual é o ensino aqui? É um ensino maravilhoso. Deus bondosamente não desiste de nós. Está dando trabalho, mas não vou desistir não. Vai moldando, validando, não é? Deixa um pouquinho no sol, depois joga água e vai mexendo. Isso me fez lembrar de um autor que eu li há muitos anos atrás. Ele diz o seguinte: a conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Então tente imaginar isso. Houve um momento na sua vida que você ouviu o Evangelho e você sofreu uma cirurgia no seu coração. O coração de pedra foi removido e Deus colocou ali um coração de carne. Essa é uma linguagem para dizer que você experimentou um novo nascimento. Agora, entre o novo nascimento, entre a regeneração, a justificação, essa mudança no status de trevas para a luz, de morte para a vida, até a redenção final, há um caminho que nós chamamos de santificação. Então a conversão é um momento único. Agora, tornar-se parecido com Cristo é um processo longo. E muitas vezes nós tropeçamos na nossa jornada, erramos, tomamos decisões erradas. E às vezes podemos até pensar, né? Será que eu sou mesmo crente? Né? E Deus, na verdade, está trabalhando em nossas vidas.
não desistindo de nós, moldando a nossa vida. E há uma promessa maravilhosa de Paulo aos Filipenses, né? Diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Já pensou nisso? Você não está pronto ainda. Pode ser que tenha muitas rachaduras. Pode ser que não haja beleza. Mas a boa notícia é que o Senhor vai completar essa obra na sua vida. Vamos ler juntos esse verso? Aquele que começou a boa obra. Amém. Ele fala de convicção. Estou plenamente certo, né? Então, essa é uma boa notícia. O oleiro é paciente. Segundo, o oleiro é sábio. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Um vaso é feito para um propósito. Sempre tem uma utilidade. Um vaso defeituoso, com rachaduras ou trincas, não pode cumprir o propósito para o qual foi criado. Então o oleiro, pacientemente, tornou a fazer do vaso estragado outro vaso, um vaso novo. E é assim que Deus faz conosco. Antes de usar a sua vida, Ele vai tratar a sua vida. Eu diria aos irmãos que Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você pode fazer. E é basicamente aqui que muitas igrejas tropeçam. Elas incorrem no erro de valorizar mais o carisma do que o caráter. O indivíduo chega na igreja, ele tem dons, talentos, habilidades que independem dele, são dons que Deus dá. Deus dá o dom para Mozart, que estava longe de ser um homem piedoso. E só nega a outros que buscavam viver uma vida piedosa. Deus dá, dom é presente, Deus dá a quem quer soberanamente. Então, por vezes, há pessoas com talentos, com dons, com habilidades, mas ainda não foram tratadas naquelas áreas sensíveis da alma, no caráter. Então, a igreja tem que valorizar mais o caráter do que o carisma. E por não fazer isso, que há muitas pessoas inadequadas, sem preparo, por trás de um púlpito. Porque são habilidosas para falar, para fazer, mas o coração ainda não foi tratado. É por isso que quando Paulo dá as recomendações para a ordenação de um pastor, ele é bem criterioso e ele chega a dizer: não imponham as mãos precipitadamente. Não oportunize ao neófito o ministério da palavra. Porque Paulo sabia que o indivíduo devia ser testado no caráter e não apenas nas habilidades. As habilidades são importantes, mas o caráter ainda mais. Então Deus, antes de usar o vaso, Deus trata o vaso. Caráter é mais importante do que desempenho. Vida precede ministério. O perigo de valorizar o carisma em detrimento do caráter é grande. É muito grande. E existe, infelizmente, uma mentalidade evolucionária no contexto cultural no qual estamos todos inseridos, e esse discurso filosófico, né, essa cosmovisão, está presente numa frase sutilmente perigosa. A frase é a seguinte: ele é ainda novo. Com o tempo ele vai melhorar. Qual é o pressuposto? É que o tempo melhora as pessoas. Iludido. O tempo não melhora as pessoas. Se fosse assim, todo ancião era um anjo. Vocês sabem que não são. Minha vozinha que eu amo, ela sabe que ela não é um anjo de asas. Deus é o oleiro, meus irmãos, que toma esse barro, trabalha nele, molda segundo o seu querer. E o propósito do oleiro é provar para aprovar. Não é o tempo que melhora as pessoas. O que de fato transforma a pessoa é a palavra de Deus pela ação do Espírito Santificador. Jesus resumiu tudo numa frase só. Em oração ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, quanto mais exposto você for à palavra,
Quanto mais seu coração for moldado pela verdade do Evangelho, mais parecido com Cristo, mais vaso de honra você será. Então não é o tempo. Ficar parado esperando o tempo passar, não é que o negócio vai piorar. Há 2 homens na Escritura, para citar 2 exemplos apenas, por conta do nosso tempo, eu vou citar um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. 2 homens acerca dos quais foi dada uma palavra diametralmente oposta. Vejam aí. O primeiro deles chama-se Belsazar. Belsazar era um rei perverso. Ele estava festejando lá no seu palácio, de repente ele vê uma mão escrevendo na parede. E das coisas que a mão escreveu ali, estava escrita Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Daniel 5:27. Em outras palavras, ele foi reprovado pelo juiz de toda a terra. Não há coisa mais terrível do que o indivíduo ter oportunidades e jogar tudo fora, ser reprovado, ser um vaso de desonra. Aquilo que a teologia chama de réprobo. Desqualificado. É uma coisa terrível. E esse homem foi um réprobo. Ele foi um vaso de desonra. E há um homem da igreja de Roma, acerca do qual Paulo diz algo muito curto e belo. Esse talvez seja um elogio mais adequado, mais inspirador que uma pessoa possa receber. Paulo diz assim: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Já pensou? Saudai Ricardo, aprovado em Cristo. Olha só. Belsazar reprovado, Apeles aprovado. Encontramos membros da igreja como Belsazar, reprovados. Mas também encontramos Apeles, aprovados. A pergunta é: você é membro do corpo de Cristo? Tem propósito? Deixa marcas? Tem uma vida que abençoa vidas? Deus não faz um vaso de pedra, pois esta resiste a ser moldada. Corações duros, não maleáveis, refratários. Deus não trabalha com areia, pois essa não tem liga. Deus não lida com lama, pois essa apenas suja as mãos do oleiro. Qual é o ponto? Nós precisamos ser transformados de glória em glória, como diz Paulo aos Coríntios, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto, nós precisamos trazer isso à memória, não é? Essa obra que o Senhor faz. Ele é paciente e Ele está a trabalhar em nossas vidas. E mais, o oleiro é perfeito. Ele é paciente, é sábio e é perfeito. Deus não faz reparos no vaso velho, Ele faz um vaso novo. Nós falamos muito sobre a reforma protestante, mas a reforma diz respeito a reparos na teologia, reparos na doutrina, que de fato sofreu danos num longo processo. Mas o que Deus faz no ser humano não é uma reforma. O que Deus faz ali é uma obra nova, um coração novo. Não é um coração remendado, é um coração novo. Então a vida cristã não é aplicar uma fina camada de verniz ético nas rachaduras do nosso caráter. A obra de Deus em nós não é uma reforma na estrutura do velho homem. Deus modela o barro e faz o quê? Um vaso novo. A linguagem que a Bíblia usa é: somos nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Nascemos de novo, do alto, de cima, do Espírito. Temos um novo nome, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Tudo novo. Inclusive ele fala sobre isso em Romanos 6. Que nós fomos sepultados no batismo, que simboliza a morte de Cristo, para que andemos em novidade de vida. O oleiro não apenas dá forma ao vaso, mas também beleza. A peça do barro é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno e vitrificada. É um processo. E um dos itens mais funcionais que existe também, um dos mais belos, é esse processo que o oleiro opera em nossa vida. Vejam esse verso de Efésios 2, capítulo 10.
Perdão, capítulo 2, verso 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Eu já falei para os irmãos que essa expressão feitura que está aí, só aparece aqui em toda a Bíblia, em Efésios 2:10. É a palavra poema, que dá a ideia de poema, né? E também pode indicar artífice ou obra artística feita por um artesão. Então, o que é o cristão? O que é essa nova vida que Deus opera em nós? Nós somos, de fato, um poema de Deus. A menina dos seus olhos, sua herança, sua delícia, sua obra-prima. O que o pecado arruinou, Deus refez pela obra perfeita de Cristo. Nós somos o poema de Deus. Deus é o artífice moldando a nossa vida. E Paulo fala claramente sobre isso, que nós somos estes poemas de Deus, vasos novos para a sua glória. E por fim, irmãos, o oleiro é soberano. Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme a sua soberana vontade. Então, naquele texto que Paulo escreveu aos Romanos, ele fala, se antecipando ao interlocutor judicioso, para dizer o seguinte: de fato Deus tem os seus eleitos, seu povo escolhido desde a eternidade. Alguém pode dizer, mas isso é injustiça? Seria injustiça se houvesse alguém justo, pleiteando merecimento diante de Deus. Mas como não há, então Paulo se antecipa e diz o seguinte: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Então não é a nossa vida que deve prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra. E é um discurso muito comum, infelizmente, para ficar apenas no circuito evangélico brasileiro, que é basicamente o seguinte: os direitos dos crentes e os deveres de Deus. Né? Então, um Deus que é devedor dos homens não é o Deus das Escrituras. Eu sempre costumo dizer que Deus não nos deve nada. No dia em que você pensar que Deus te deve alguma coisa, você precisa repensar seu entendimento sobre o Evangelho. Aliás, a única coisa que Deus nos deve é juízo. Mas Deus bondosamente susta, por um ato de misericórdia baseado em seu pacto, e graciosamente nos dá o bem que não merecemos. Então, misericórdia e graça são as duas faces da bondade, do amor de Deus. Então, nós somos salvos para sermos vasos de honra, para ser úteis nas mãos do Senhor. Para finalizar, eu diria que um vaso é usado para ornamentar e transportar algum conteúdo. Então você precisa sair daqui com esse entendimento. Você precisa ser um vaso que reflete a beleza do artesão e um vaso que carrega o conteúdo que o artesão ali coloca. Então, a igreja é chamada para ser isso. Uma vitrine da graça, um ornamento do Evangelho e, ao mesmo tempo, um instrumento para conduzir, para transportar as boas novas de esperança e salvação. Cipriano, um dos pais da igreja, disse com muita propriedade sobre Maria que ela foi o vaso escolhido por Deus para transportar a água da vida. Coisa linda, né? Sobre Maria, mãe de nosso Senhor. Então, nós todos somos vasos e devemos ser usados para a glória do nosso Salvador. Isaías 64, verso 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. O povo confessando em oração. Vamos ler juntos? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Que assim seja. Eu sei que se alguém pudesse ver o que Deus está fazendo em nós, Deus oleiro, nós barro em Suas mãos, muitas vezes esse vaso se estraga e o Senhor refaz. Alguém disse que a vida cristã é uma série de recomeços. Foi assim na vida de Moisés, Davi, Jonas, Pedro. Então, Deus é um especialista em recomeços na nossa vida. Eu quero encerrar lendo apenas um provérbio que diz assim:
Purifica a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Que coisa linda. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Duas coisas. Deus pode e quer trabalhar em sua vida. Deus pede material limpo. Então, confissão, arrependimento, contrição. Fala, Senhor, eu estou aqui. Faz a tua obra em nossa vida. Que Deus possa fazer em mim, em você, nós todos, vasos para a sua glória. Amém? Eu pedi a Luciana.